Estamos no quinto dia da novena de nossa querida Mãe, Virgem do Carmo. E nesses dias estamos vendo a espiritualidade do Carmelo, como ela é marcada decisivamente pela marianidade, pela vida marial, né? Ou seja, Nossa Senhora tem um papel importantíssimo na espiritualidade do Carmelo. Na verdade, ela o tem em toda a igreja, mas o Carmelo vive esta relação com a Virgem Maria de uma forma especialíssima. Conhecemos bem aquele adágio, né? Carmelos Marianos totus est. O Carmelo é todo mariano, né? Então, a vivência no Carmelo é marcada pela vida, o exemplo da Virgem Maria. As irmãs buscam imitar as virtudes de Maria. Mas antes disso, ela é reconhecido que na Virgem Maria nós temos uma como que fonte da vida sobrenatural. Como assim, Padre? A Virgem Maria é fonte? Sim, uma fonte secundária, uma fonte dependente da fonte principal, que é Cristo Jesus. Mas a Virgem Maria, ela tem um papel preponderante na geração da vida espiritual, da vida sobrenatural, da vida da graça que nós temos, né? Nós somos filhos da Virgem Maria, porque nós somos como que gerados também no seu ventre e pelos seus méritos igualmente. Então, hoje nós vamos ver como que a Virgem Maria, ela é causa meritória da vida da graça que nós trazemos, ou seja, da vida divina iniciada, e como a Virgem Maria ela vai nos ajudando que esta vida de santidade, que essa união com Deus, que a nossa vida cristã seja plasmada, né? Ela cresça, ela se desenvolva. Olhar para Maria, então, como aquela que propicia a nossa vida com Deus, e a nossa santidade, a nossa vocação. De fato, ela, Nossa Senhora, pensada por Deus desde toda a eternidade para ser a mãe do Verbo encarnado, ela é não somente tida como mãe da cabeça que é Cristo, mas ela é mãe, ou seja, gera e faz crescer também os membros do corpo de Cristo que estão unidos a esta cabeça, né? Portanto, como que isso acontece? A primeira realidade que nós vamos ver hoje é o fato de que lá na Anunciação, quando o anjo aparece à Virgem Maria, o consentimento que ela dá, o sim de Maria, começa a ser o início da nossa filiação, ou seja, ela começa a nos gerar na nossa vida sobrenatural, na vida espiritual. E claro que a vida física nós temos nosso papai, nossa mamãe, que são nossos geradores, colaborando com a obra de Deus. Mas na vida sobrenatural, na vida da graça, a Virgem Maria é nossa mãe. Porque ali no consentimento dela, ela nos gera. Se hoje nós podemos ter fé, e, portanto, nos unir a Deus pela fé, podemos exercitar a fé pela oração. Se hoje nós podemos ter esperança, esperar em Deus, esperar o céu, e uma certeza de que nós lá podemos entrar. Se hoje podemos amar a Cristo, a Deus, aos irmãos, a nossa vocação, encontrar sentido na nossa vida, por conta da nossa vivência, da vocação que cada um Deus tem para nós. Se hoje nós podemos sonhar com uma união plena com Deus, é porque nos foi dado esta graça e a Virgem Maria participa dela. Vejam que quando Deus anunciou por meio do anjo que a Virgem seria a mãe do Filho de Deus, Nossa Senhora sabia, pelas profecias, né, do Antigo Testamento, especialmente Isaías, mas também Salmos e outros livros, ela sabia que o Filho, o Messias esperado, que ela seria mãe dele,
seria o Redentor e que ele passaria por sofrimentos, que ele passaria pela entrega da sua vida, que ele, como Isaías fala, né? O homem das dores, os sofrimentos que ele carregava por causa de nós, pela nossa salvação. Eram as nossas dores, nossas enfermidades que ele carregava. Ela conhecia as profecias do Antigo Testamento. Então, quando ela disse o sim ao anjo, fiat, faça-se em mim segundo a sua palavra, segundo a vontade de Deus, ela estava dando também o sim a participar de toda essa realidade das dores, dos sofrimentos do filho e também dela, né? E também ela participaria disto. Ela sabia que ele vinha para redimir a humanidade, assim como falam as profecias, né? Que ele seria o Redentor de toda a humanidade. Portanto, iria surgir uma nova humanidade, redimida. Ela tinha isso presente. Ela não era ignorante das Escrituras. Ela era uma mulher de oração. E vamos pensar que ela já era imaculada. Sua inteligência, sua vontade, sua memória eram todas ordenadas. E a gente imagina já a vida de oração de Nossa Senhora meditando as Sagradas Escrituras, né? A Torá, os profetas. Então, nesse sentido, espiritualmente, ela não era uma bobinha, jamais. Ela conhecia as profecias. E tanto quanto o anjo, ela também fica assustada, né, com o que está sendo dito a ela. Mas ela diz sim. Ela diz sim. E este sim dela permite o Salvador entrar no mundo. Os padres da igreja, os santos, eles falam que havia uma expectativa com o sim de Nossa Senhora, de Maria. Porque do sim dela, assim Deus previu, do sim dela dependia a nossa salvação. Padre, mas como assim? Deus dispôs assim, na sua providência. Deus fez depender do sim de Maria. É claro que Deus deu a graça necessária para ela dizer esse sim, mas mesmo assim a liberdade dela foi garantida. E ao dizer esse sim, ela sabia que o menino que dela nasceria seria o Redentor. Ou seja, ele viria, se encarnaria, propter nos homines et propter nostrum salutem, para nós, por nós homens e para a nossa salvação, como a gente reza no credo. Ou seja, ao dizer sim à Virgem Maria, ao anjo, disse o sim por causa desse menino que viria, pensando nele, amando a Deus, sendo a escolhida para que ele nascesse, mas pensando também de alguma forma em nós, na geração da nossa vida nova, nos membros, nos redimidos. Então, de alguma forma, nós como igreja, como destinados ao céu, fomos gerados também no ventre de Maria, no coração de Maria. Sim, potencialmente, porque Cristo ainda teria que morrer na cruz, ele teria ainda que viver a sua vida aqui, mas potencialmente nós já estávamos lá, em Cristo, no ventre e no coração de Maria, sendo gerados. Dá para enxergar isso, não dá? Então, pelos méritos da Virgem Maria, nesse consentimento, nesse fiat, nesse sim que ela dá, a vida da graça é gerada, começa a ser gerada, vai alcançar a sua plenitude. Amanhã nós vamos ver na sua união com Cristo, aos pés da cruz. Mas já aqui, no anúncio do anjo, ela faz a sua colaboração para a vida da graça. E ela vai aprofundar isso, né? Porque
logo depois, quando ela vai apresentar o menino no templo, Simeão, o velho Simeão, nas profecias dele, fala: deixai agora os servos em paz, que meus olhos viram a tua salvação, o Salvador, né? E aí ele começa a explicar a Virgem Maria entender melhor aquilo, consequência do seu sim também, ou seja, viria o Salvador, e ele diz: ele será o sinal de contradição, de queda e reerguimento para muitos. Ou seja, começa a anunciar a cruz de Cristo. Aí vira para ela e diz: quanto a ti, uma espada de dor transpassará o seu coração. E ela entende melhor a consequência do seu sim. Diz que ela meditava todas essas coisas no seu coração. Então, como ela foi abraçando, né, neste sim dela, a sua maternidade. Então, olhar para a Virgem Maria nessa novena e tê-la como nossa mãe, nossa rainha, a maternidade da Virgem, na igreja toda, no mundo todo, aliás, né, para toda a humanidade, mesmo os ateus, os pagãos, mesmo aqueles que não estão nas esteiras da fé cristã, da igreja, ela é mãe, porque Cristo salvou toda a humanidade. E ela é mãe dos batizados. E ela é de uma forma especial mãe no Carmelo. Porque nós sabemos que a vida contemplativa, a vida da graça, essa união com Deus, como eu comecei falando, que é possível e necessária, ela não tem como acontecer sem a participação da Virgem Maria. Primeiro, como estamos vendo hoje, porque o sim dela propiciou isso. Depois nós vamos ver como também na cruz e como hoje no céu e presente na igreja, ela é fundamental para que nós nos unamos a Deus. Não tem como pensar a obra de redenção, a obra de santificação, a obra de Cristo sem Maria. Não tem, porque assim Deus dispôs, Deus quis uni-la estreitamente à obra da redenção. Deus escolheu-a e determinou que assim fosse, em dependência da obra do Filho. Mas não tem como irmos a Jesus, como nos unir a Jesus, sem Maria. Tem aquele dito, né? A Jesus por Maria. Então, que a novena deste ano nos ajude a nos aproximar mais desta boa mãe. Ela é a nova Eva, que se torna mãe de todos os filhos de Deus. Ela é aquela que continuamente pisa na cabeça da serpente venenosa. Ela é aquela que do céu despende todas as graças necessárias para a nossa felicidade, já aqui neste mundo, né, vivendo com Deus na santidade, mas um dia no céu. No Carmelo, tudo é vivido e pensado a partir de uma relação especial com a Virgem Maria. No Carmelo se sabe, nada é possível viver sem que a Mãe do Céu, a Mãe de Deus e a Mãe da humanidade, a Mãe dos homens, a Mãe dos redimidos participe. Que esta novena nos ajude a crescer nessa consciência, nesta fé, nessa devoção e que de fato nós abramos o nosso coração para ela. Como vimos nesses dias, o esplendor do Carmelo, né? A flor linda e bela do Carmelo, aquela na qual os planos de Deus já aconteceram plenamente, mas não para que ela ficasse toda embelezada, sendo simplesmente contemplada, sozinha na glória do céu. Não, ela tem toda essa obra realizada nela, porque por meio dela Deus quer e com ela também realizar em nós. Vamos hoje nos entregar nos braços e no coração dessa tão boa mãe, a Mãe do Carmelo,
Mãe da Igreja, minha mãe, que me gerou e que quer me ajudar a caminhar para subir o monte que é Cristo, para me unir a Ele, já aqui nesta vida, vivendo a vida divina, a ação do Espírito Santo em nós, como foi vivido por ela, e um dia contemplá-la ao lado do Cristo, seu Filho, viver esta união feliz que está reservada para nós no céu. Virgem Mãe, minha mãe, mãe que me geraste, obrigado pelos méritos que na anunciação, no teu sim, foram alcançados para que hoje eu aqui estivesse e pudesse caminhar rumo ao monte, rumo a Cristo, rumo ao céu, para que a minha vida seja a vida dele e a vida dele seja a minha vida. Virgem do Carmelo, rogai por nós.